Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Hoje eu vou dar continuidade sobre o assunto do autismo. E hoje eu vou trazer para vocês aqui o que eu gostaria de ouvir quando eu recebi o laudo ou quando eu comecei a investigar e ter essa dúvida se meu filho era ou não autista. A primeira coisa que eu gostaria de ouvir é que fica firme, esse sentimento vai passar. Por que esse sentimento vai passar? É normal você sentir o luto, é normal você negar, é normal você sofrer, porque muitas pessoas falam: ai, você tem que ser forte, ai, você tem que ser firme, ai, que não sei o quê, você agora tem que dar força para o seu filho, agora você tem que dar força para não sei quem, agora você tem que ser firme. Sim, você tem que ser tudo isso, mas está tudo bem também você passar por esse processo. Às vezes a gente permanece mais do que deveria nesse processo de luto, de negação, porque a gente também repreende esse sentimento dentro da gente. Então, além de você estar sentindo tudo isso, você ainda se julga por estar sentindo. Então, porque o que eu gostaria de ouvir? Exatamente, olha só, você vai sofrer, você vai passar pelo luto, você vai passar pela negação, mas isso vai passar. Mas se você precisa desse momento, você passe por esse momento, mas não deixe que esse momento seja eterno na sua vida. Então, se tiver de chorar, chore, se tiver de sofrer, sofra, mas entenda, aceite e siga em frente. Não se julgue por sofrer, por chorar. Você está recebendo um laudo que vai mudar não só a vida do seu filho, mas a sua também e da sua família. Então, passe por isso, mas passe, não permaneça. É diferente. E não se julgue tanto por passar por isso, porque aí o seu peso será bem mais leve. Tá? O segundo ponto que eu gostaria de ouvir, e assim, é algo que a gente até fala, né? Se Deus preparasse, dissesse pra gente o que a gente vai viver amanhã, de repente você não viveria, né? Ou você ia ficar com medo, isso e aquilo. Mas eu gostaria sim de ouvir, de ver, né, de outras pessoas falando exatamente que não vai ser fácil, você vai ter dias ruins, mas você vai ter dias de alegria. Não existe um autismo leve que de leve não tem nada. Então, quando você recebe um diagnóstico, no meu caso de autismo, ele é leve. Sim, ele é leve em comparação, nível 1, né? O leve em comparação aos outros níveis, aos outros graus. Mas ele não é. Então, você vai ter dia que você vai viver pleno, mas vai ter dia que você não vai viver momentos legais. Existem momentos que o seu filho, ele vem progredindo, e em determinado momento ele vai regredir, mas permaneça neste caminho. Não pare, não desista, permaneça, vai, continue estimulando. Porque quando ele voltar, ele não volta da onde ele parou, não. Ele volta à frente. Então, eu vivi com o meu filho em umas 3 ou 4 fases de regressão e regressão pesada. Regressão, assim, de você parar e ver assim, meu Deus do céu, tudo que eu fiz, que ele estava fazendo, ele voltar a estaca zero. E dá desespero, dá. Mas eu continuei. Não porque ninguém me falou. E eu gostaria de ouvir isso. De alguém chegar e falar assim, olha, não para. Vai ter regressão sim, mas você continua. Porque quando você continua no estímulo normal, seguindo o fluxo que você já tinha, o seu filho, quando ele volta, ele vai voltar lá na frente. Ele não vai voltar lá atrás, não. Porque é o normal. Você está indo. Se a criança regride, aí você vai voltar como se lá do início. Não, continua, vai, persista. Então, eu gostaria muito de ouvir. E olha que eu fui muito bem instruída. Olha que eu tive pessoas ao meu lado que sempre me deram força. Mas eu não fui instruída da maneira certa exatamente na regressão. Eu senti na pele. Então, hoje, se eu pudesse falar, como eu estou falando aqui, eu falo para você, mãe. Se você está nesse processo com seu filho, você está indo. Se seu filho regredir como se fosse da estaca zero, continua
continua na mesma evolução que você estava. E vai continuando. Não volte com ele, não. Continua, continua. Porque é um processo. E ele vai voltar e ele vai continuar correspondendo. Basta você não parar. Tá? E outros pontos também, né? Eu falei primeiro, segundo, e outros pontos também. Se planeje, já esteja ali com seu planejamento, procure estudar, entender o que é o autismo, entender exatamente o que você precisa fazer com o seu filho, o que você precisa antecipar, o que você precisa saber para que você possa lidar com determinadas crises, com determinadas situações. Então, eu daria esse conselho e eu gostaria muito de ouvir esse conselho. Não é para você ir para o Google, que é algo que eu nunca fui. Porque se você for no Google e jogar, esquece, você entra no desespero. Mas procure saber o que você pode fazer para ajudar o seu filho. Não fique somente com as suas terapeutas. Faça a sua parte. Veja o que você pode fazer para ajudar o seu filho. E entenda como e estude como tratar do seu filho, porque cada criança é cada criança. Não adianta eu chegar e falar para você, como eu trato com o meu filho, porque o seu filho é único. O autismo é diferente em cada um. Como eu já cansei de falar, não existe uma fórmula de bolo. Não tem, cada um é de uma maneira. Então eu posso falar para você que hoje eu tenho que antecipar tudo ao meu filho. A maioria dos autistas você tem que antecipar para você prevenir uma crise, mas também tem uns que você vai antecipar e não vai adiantar de nada. Então assim, entenda como você tem que lidar com seu filho. Pare de ouvir muito da vizinha, do vizinho, dos parentes que não têm conhecimento pleno e comece a ouvir realmente quem tem que ouvir e principalmente estudar como o seu filho lida. Então assim, não estimule demais se seu filho não aceitar esses estímulos. Então vá de acordo com os que o seu filho aceita. Eu já falei aqui em outros vídeos, o meu filho mesmo, eu já tentei encher ele de terapia e eu percebi que ele não funciona assim. Tem que ser uma terapia, olha lá. Ele já teve rotinas assim grande de isso, de aquilo, mas tudo muito diversificado e era assim, um dia da semana ele fazia várias terapias, mas era uma TO, era uma fono, uma psicóloga, então ele fazia, se eu não me engano, na semana, a única que ele fazia 2 vezes era psicologia, mas TO ele ia uma vez. Eu busquei o jiu-jitsu para ele, você busca outras coisas, mas encher ele de terapia, ficar uma tarde inteira, os meus filhos não funcionam assim. Eu tentei botar a minha filha Mariana agora para ficar 3 horas, 4 horas dentro de uma clínica, não funcionou. Então assim, mas tem criança que precisa. Então, o que eu gostaria de ouvir também, entenda as necessidades do seu filho. Independente se falarem para você, é isso, entenda a necessidade do seu filho. Porque ao invés de você ajudar, você pode piorar determinadas coisas. Então, busque conhecimento, esteja a todo momento. Você, se seu filho estiver passando pela terapeuta, fique junto, pergunte, procure saber o que você pode fazer para ajudar seu filho. Pergunte o que você pode fazer, não só o que elas estão fazendo. Porque independente do que os terapeutas façam, você tem que fazer o seu papel. Então, eu gostaria muito de ouvir isso. Eu aprendi na marra, eu aprendi vivendo. Mas se eu hoje posso falar para você, eu falo isso. Aprenda a lidar com seu filho e seja você uma terapeuta dele, independente das outras. Tá? Outro conselho que eu gostaria muito de ouvir, eu já falei aqui, não desista, persista, siga de cabeça em pé, vá, independente de qualquer coisa, vá. Mas, independente de eu falar para você, persista, siga, eu te dou um outro conselho junto com isso. Cuide-se, foque em você também. Não se anule, não se anule. Pode ser 1 horinha, meia horinha, independente do tempo. Você vai arrumar. Mas, Francine, eu não consigo. Arrume. O pai tá aí. Não tem pai. Você veja alguém. Ou se ele faz uma terapia, 1 hora que ele esteja numa terapia, você faça alguma coisa para você. Mas não se anule. Você precisa estar bem para poder cuidar do seu filho. Então, eu gostaria muito também de ouvir isso. De alguém chegar para mim e falar, olha, não adianta você focar 100% no seu filho e se anular, porque 1 hora essa conta vai chegar e você vai acordar e de repente você pode acordar tarde demais. Quando você não está feliz com você, quando você não se enxerga quando você olha no espelho, quando você nem quer mais se olhar,
Qualquer coisa para você tá bom. Cuide do seu filho. Não negligencie nada dele. Mas assim como você cuida dele, cuide de você. Não se anule. Cuida de você. Seu autocuidado é fundamental. Faça, nem que você faça sua unha, faça seu cabelo, se sinta bem, se sinta amada, tá? Não se anule. O outro conselho também que eu gostaria muito de ouvir é: peça ajuda. Você não está sozinha. Peça ajuda. Você não está sozinha. Então, se você não está bem, tenha com quem compartilhar, que seja uma amiga, que seja uma terapeuta, a sua mãe, a sua irmã, uma prima, a gente sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Então, peça ajuda, compartilhe. Quer chorar, chore. Quer sofrer naquele momento, sofra. Eu tenho aqui várias histórias que eu posso contar para vocês. De acabar uma crise do meu filho e eu acalentar ele, eu ir para dentro do banheiro, sentar no chão e chorar de soluçar. E chorar e me permitir chorar de sair de cara inchada, mas eu botei para fora aquilo. Não ache que você é uma fortaleza, super-heroína. Não. Seja vulnerável também e passe para as pessoas sua vulnerabilidade. Não queira mostrar que você é a Mulher Maravilha. Eu levanto essa bandeira independente de qualquer coisa. Sozinha a gente não consegue. Então, vamos ter esse cuidado. Você, mulher, precisa ser cuidada. Você, mulher, precisa dessa atenção. Então, peça ajuda. Não ache que o outro tem a obrigação de olhar para você e ver que você precisa de ajuda. Não espere do próximo o que você possa fazer. Eu não vou colocar no próximo as minhas frustrações. Se eu quero ajuda, eu vou pedir ajuda. Se eu quero um ombro amigo, eu vou pedir um ombro amigo. Porque eu já passei por isso. Eu falei, será que ninguém me enxerga? Será que ninguém está vendo o peso que eu tenho? Eu trabalho, eu cuido de casa, eu tenho o meu filho. E olha que eu sempre tive rede de apoio, sempre. A minha mãe e meu pai, a minha irmã sempre foram pessoas presentes na minha vida e o meu esposo também. Só que quando eu não falo, as pessoas acham que eu estou super bem e que eu não estou sentindo nada. E eu já ouvi muita gente, olha, você é muito forte. Olha você, meu Deus do céu. Olha, eu admiro isso. Mas ninguém sabia que lá dentro de mim eu estava um caco. Eu estava em pedaços. E aí, o que eu ganhei com isso? Sofrimento em cima de sofrimento. Raiva, rancor, porque eu falava, será que ninguém percebe? Será que ninguém me vê? Se eu tô chorando dentro do banheiro, você acha que alguém vai ali bater na porta? Ah, tudo bem, pode ser que escute, pode ser que venha, mas a grande maioria não vai, porque a gente faz isso. Eu muitas das vezes, eu sou intocável. E aí, cada vez mais vem cargas. Aí vinham pessoas me pedir ajuda, como outras pessoas, você precisa falar com fulana, porque fulana tá passando isso, mas ninguém sabia que por dentro eu tava em pedaços, porque eu não transparecia para ninguém. Então, peça ajuda. Você não vai passar para todo mundo que você não está bem, não. Mas você veja quem você pode contar e peça ajuda sim. Eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Levanta a mão, peça socorro. Não passe por isso sozinha. E você vai ver que quando você começar a abrir a sua boca e pedir ajuda, você vai ver como vai ficar mais fácil. Você vai ver ter alguém para contar que você passou por uma crise com seu filho que te desgastou de resistência, disso, independente do que seja. E você ter alguém para falar assim, abraçar e falar assim, não tô bem, eu preciso chorar. Então, não sofra sozinha. Peça ajuda, porque você vai ver que pedindo ajuda fica muito melhor. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas coisinhas, isso não são todos, né? A gente poderia ficar falando aqui horas e horas de coisas que eu vivi e eu depois analisei que se eu fizesse diferente, o meu processo ia ser muito mais leve. Então, não julgue o que eu falo como, para você é fácil. Não, para mim não foi fácil. Hoje, falar para vocês sem chorar, sem se emocionar, não significa que foi fácil para mim, não. Eu já chorei muito, eu já sofri muito. Eu passei por tudo que vocês passam, ou que vocês conheçam alguém. Só que eu tive uma escolha. Eu escolhi a enxergar com outros olhos. E escolhi a passar por cima disso tudo e superar tudo isso. E é por isso que hoje eu falo para vocês de forma leve. Não é fácil, como eu falei para vocês.
Todos os dias é um desafio. Todos os dias eu tenho desafios e não é fácil. E você acha que vai parar? Não vai. Meu filho está entrando na fase da pré-adolescência, vai vir a adolescência, vai vir a fase adulta e as preocupações vão só mudando. E vai vindo. Hoje, o que eu passo com ele é muito pior do que eu passei com ele quando ele não falava. Porque quando ele não falava, eu tinha os estímulos, eu tinha, sim, frustrações, mas hoje eu passo por rebeldia, eu passo por descontrole emocional, eu passo pela fase do meu filho falar que ele não tem amigos, que ninguém gosta dele e ele entende porque ele é diferente. Você sabe o que é você passar por isso? Com uma criança de 10 anos que vai fazer 11? Você ouviu o seu filho? Então não venha falar que é fácil e que é leve. Cada um sabe o peso que carrega, mas também tem a escolha de como vai carregar esse peso e como vai enxergar esse peso. Então pare de julgar muito o que o coleguinha, o que o vizinho vive ou fala e comece a olhar para dentro de si e comece a olhar para o outro com outros olhos e ver. Não é fácil para ninguém, mas cada um escolhe como que vai passar por esse processo. Eu escolhi passar de maneira leve. Problemas, desafios, eu vou ter todos os dias, mas eu escolhi a enxergar com outros olhos e viver e superar. Você também pode escolher isso, basta você querer. Isso é uma escolha sua e é por isso que hoje eu tô aqui falando para você. É difícil, mas tudo na nossa vida passa, basta você escolher. Então faça essa escolha hoje também, enxergue o autismo como algo leve, independente do nível. Pode ser pesado, mas comece a enxergar com algo leve. Então se permita sofrer, se permita pedir ajuda. Você não vai ganhar nada sendo a super-heroína. Você também precisa de cuidado, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui falando sobre o autismo. É algo que eu amo falar e eu vou sempre falar aqui para vocês. E o que eu puder trazer de experiência, de relatos, eu quero trazer o meu filho para falar, ter esse papo de mãe e filho para que vocês também escutem dele. Como já tem vídeo aqui no canal dele, mas que escute dele. O que a gente pode aprender e o que a gente pode entender com a mente deles. Então, eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder. Vai divulgando para essas mães que tanto precisam. Eu vou aqui falar para você, mãe, porque o meu propósito é com vocês. Porque o que eu passei e o que eu superei, eu quero que vocês também superem. Então, eu quero ser uma voz de acalento, uma voz que vocês vão olhar e falar assim, há esperança. Então, esse é o meu propósito. Então, se eu estiver atingindo uma vida, eu já estou com o meu coração alegre. Que o propósito não é a quantidade, e sim quantas vidas eu consigo alcançar. Se eu estiver alcançando uma, meu propósito está sendo cumprido. Se eu estiver alcançando mais, melhor ainda. Mas Deus designou isso para mim. E eu estou aqui como uma filha obediente. Então, se eu estiver falando para uma só, eu já estou feliz. Se eu puder falar para mais, meu coração vai se alegrar mais ainda. Então, por isso que eu te peço. Curte, comenta, compartilha o máximo que você puder com quem você acha que vai edificar a vida. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, porque a gente traz vários conteúdos desse, não só desse, mas também do meu meio empresarial, que é o que eu vivo. Eu trago para vocês o que eu vivo. Eu não trago nada que eu não vivo. Então, eu trago e eu falo o que eu tenho propriedade para falar e autoridade para falar. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.